Cris, eu já dei um iniciar. Está aparecendo alguma coisa para você? Acho que a gente... Será que abaixa a cadeira um pouco? Acho que... A câmera tá... Ah, isso. Tá no ar? Eu tô aparecendo já? Nossa, eu tô falando que eu tô falando já, que eu tô no ar. Eu posso falar? Pergunta, eu posso falar isso que ela quer dizer? A Neca falou que eu tô no ar. Oi, pessoal. Checa lá só. Checa lá, só pra ter certeza que é isso. Tá, você acha que é melhor dar o stop ou pode manter? Não, a sala é toda lacrada, que realmente passou uma ambulância aqui, mas fora isso não tem mais nada. Podemos começar? É isso? Ela disse que vai lançar o link no Facebook para depois você começar a falar. Porque, Mas assim, a Neca falou que já está conectada. Não, mas não tá. então, mas vai, Não tá assim, aparecendo. pode até estar... Não, tá? Ah, tá bom. Acho que a voz tá É que vão surgir as pessoas interessadas, só depois Mas você é começa que eu a tenho, falar. não, mas é que eu tenho que começar a falar. Eu tenho a orientação de começar a falar. Então, Eu posso falar, então. Não? ela disse para você explicar. explicar. Como é que é? Ela vai soltar no Facebook? Ah, então tem que esperar isso, tá ela bom. vai soltar no Facebook. Eu vou avisar, eu vou receber um sinal, é isso? Isso. Dá um crush. Você vê, mas não escuta, é isso? Não, tá tudo certo. Então posso falar? É porque não tem ninguém Não, ainda. mas ela pediu pra eu começar, É que ela falou que não tem ninguém vendo ainda, por Ela isso vai que não dá soltar pra o link você no falar ainda. Facebook, ela vai Se você falar, não vai estar falando pra ninguém ainda. Então, o pessoal aqui da assessoria de comunicação tá vendo normalmente. Certo. Certo. Ok. Tem que olhar pra luzinha lá, né? Uma introdução, seria. Tá bom. Perfeito, tá legal. Então, de nada, pode começar. Pode começar? Já deu sinal? É isso? Um pouco a referência das pessoas, dar um breve resumo da captura. É, o link já tá. Então, oi pessoal, aqui sou eu, Ana, eu trabalho aqui no Instituto Acatu. O Instituto Acatu é uma organização criada em 2001 com o objetivo de sensibilizar os diversos públicos sobre a questão do consumo consciente. O que é o consumo consciente? Por que nós nos chamamos de uma organização que trabalha com consumo consciente e não com consumo sustentável ou responsável? Porque a gente entende que antes da gente exercer uma responsabilidade no consumo, a gente precisa abrir a nossa consciência sobre os impactos que o nosso consumo tem na vida do planeta, na nossa vida, em primeiro lugar, na vida da nossa família, da nossa comunidade e, daí, em decorrência, na vida da sociedade e do planeta como um todo. Em geral, a gente trabalha na educação ambiental muito voltado para o cuidado da natureza. Cuidado da natureza, cuidados com a natureza. No caso da educação para o consumo consciente, o Instituto Acatu vem aprendendo que a gente podemos rever
nossos modelos de vida, nosso modo de viver, para pensar ou para perceber que tem outras formas de se relacionar com os bens da natureza e com os bens materiais. Nós vivemos numa sociedade que estimula muito o consumo e nós estamos muito distantes, muito alienados dos processos de produção. E com isso nós consumimos sem ter noção do impacto que esse consumo tem, negativo ou positivo, na vida do planeta. Então nós temos hábitos na nossa sociedade urbana que nos leva a consumir muita energia, muita água, muitos bens naturais, e desta forma consumir aquilo que já é finito, como a gente já sabe. Então nós aqui do Acatu temos aprendido um pouco sobre como sensibilizar, como tocar as pessoas para despertar consciência. Uma vez que eu tenho a percepção do impacto que os meus hábitos de consumo têm na minha vida e na vida do meu coletivo, eu posso mudar de hábitos, procurar outros caminhos que tenham menor impacto. Como, por exemplo, o meu hábito de me transportar cotidianamente. Se eu sou uma pessoa que diariamente saio de casa dentro de um automóvel sozinha e me desloco para distâncias curtas, médias ou longas, ficando no trânsito, parado, com o motor ligado, eu estou produzindo uma poluição atmosférica que poderia não acontecer se eu estivesse andando, por exemplo, a pé, de bicicleta, ou me deslocando de ônibus, de metrô, outras me transportando em transportes mais coletivos, compartilhados. A percepção de que existem outros caminhos que a gente pode escolher no nosso cotidiano é uma forma de eu fazer escolhas e passar a ter outros hábitos que tenham menor impacto ambiental. Então, o Instituto Acatu vem trabalhando, então, desde 2001, em sensibilizar públicos, seja eles professores, crianças e jovens, funcionários e colaboradores de empresas, jornalistas e a sociedade em geral, para despertar o interesse de se fazer perguntas sobre os seus hábitos de consumo e rever formas, atitudes e padrão de vida cotidiana. O nosso trabalho tem um eixo muito forte em comunicação, e convido a todos que queiram ver o nosso site, que é o www.acatu.org.br. Pelo nosso site a gente procura trazer notícias sobre questões ambientais, sobre sustentabilidade, notícias e textos sobre o impacto do consumo. Trabalhamos dando notícias de outras organizações e das empresas que nos apoiam. Temos uma área que trabalha com educação, e em educação, justamente educação para o consumo consciente, seja de educadores, ajudando os educadores a desenvolverem materiais, conteúdos para trabalhar em sala de aula, seja uma educação voltada para as crianças, ou seja, material. Nós temos um portal que está em transição, era o Acatu Mirim, que era voltado para as crianças, e que agora nós estamos transitando para um novo material que é o Educatu, que é um portal justamente voltado para o ambiente escolar, em que a gente oferece conteúdo, material, documentos para que professores e alunos juntos possam andar num processo de aprendizagem sobre os impactos que o consumo tem na nossa vida. Temos também uma área que trabalha com empresas, com colaboradores de empresas, organizamos oficinas de sensibilização, levamos material que permita com que as empresas que estão interessadas em implantar uma agenda da sustentabilidade possam ter o seu público interno mais parceiro, mais compreendendo, entendendo melhor do que se trata. Temos uma outra área que desenvolve sistematização dos nossos conhecimentos, ou seja, todos os projetos que fazemos, as metodologias que a gente aprende, têm sido sistematizadas. E nesse banco de sistematização nós temos vários jogos que foram feitos durante esses 10 anos do Acatu, com coletivos, em que a gente está aprendendo, sistematizando para disponibilizá-los justamente para o uso de outros. Temos uma área
que trabalha com conteúdos. Produzimos uma pesquisa de 2 em 2 anos que mapeia o nível de consciência do consumidor sobre os impactos que o consumo tem na vida do planeta, e também a percepção com relação ao posicionamento das empresas, ou seja, como é que os consumidores estão percebendo as empresas que estão implantando uma transformação e transição para meios e métodos que considerem mais o impacto que a produção tem no meio ambiente. Temos uma área que desenvolve parcerias aqui dentro, então que nós desenhamos juntos com empresas e com outras organizações projetos e iniciativas para que sejam implantados, voltados justamente para a sensibilização dos públicos com relação ao meio ambiente e aos impactos que o consumo tem na vida do planeta. Já temos perguntas, vamos ver aqui o que a nossa rede está nos perguntando. Pergunta ontem pro IDES, aqui em cima. A pergunta feita ontem? Ontem encaminhado pro IDES. Que foi encaminhada para o IDES. Foi encaminhada para o IDES, é isso? Isso, Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Como a escola pode combater o bombardeio publicitário, o consumo e promover o consumo sustentável? Como que a escola pode combater o bombardeio publicitário e consumista, e consumista, né? Então, acho que na mesma linha do que a gente faz com os demais públicos, a gente imagina que a escola possa levar os alunos a refletir um pouco melhor sobre o que o consumo tem com a vida de cada um de nós. Então a escola pode ajudar os seus alunos a aprender a pesquisar. Eu estou aqui na Avenida Paulista e está passando uma passeata, fazendo uma manifestação com palavras de ordem muito fortes. Então, voltando à pergunta, para combater o excesso de estímulo ao consumo, a gente pode e deve ajudar com que as novas gerações, as crianças e os jovens, reflitam um pouco mais sobre o impacto que isso tem nas nossas vidas, né? Então, aprender a pesquisar, então, diante de uma publicidade, por exemplo, sobre um refrigerante ou o estímulo ao consumo de um equipamento eletrônico, procurar levar os jovens a fazer um caminho de entender de onde vem para onde vai. Ou seja, nós estamos muito distantes, muito alienados dos meios de produção. E uma forma da gente entender exatamente sobre o impacto que um produto tem nas nossas vidas, o caminho é, por exemplo, se perguntar de onde vem esse produto, como ele é feito, que impacto ele teve na sua cadeia de produção. E aí, quando eu consumo ele, o que ele faz em mim? O que ele produz em mim? Ele me traz benefícios? Em geral, eles nos trazem benefícios imediatos, mas que benefícios ou malefícios secundários o consumo de um certo produto pode ter na minha vida? E depois que eu consumi ele, o que acontece com ele no depois do seu uso? Então, nos equipamentos eletrônicos, por exemplo, o descarte desse equipamento eletrônico, o que acontece com esse descarte? Para onde vai? O que significa baterias jogadas no meio ambiente? Que benefício ou malefício isso pode trazer? Então, ajudar com que as crianças reflitam sobre a cadeia de vida, sobre o ciclo de vida de um produto, da onde vem para onde vai, e também fazer um trabalho de reflexão sobre o meu hábito de consumo hoje. Como era quando os meus avós estavam na escola? Então, por exemplo, o uso, quando eu ia para a escola, por exemplo, eu levava meu lanche dentro de uma lancheira plástica. Quando meus pais ou meus avós iam para a escola, talvez eles levassem o lanche numa lancheira feita de couro. E hoje, como é que eu levo meu lanche para a escola? Eu levo o lanche para a escola? Então, perguntas como essa são perguntas que fazem com que a gente entenda um pouco mais o contexto em que a gente vive hoje e nos permita entender melhor exatamente qual é a história de vida de um produto. E por aí eu consigo construir uma visão crítica sobre o meu consumo. E aí eu tenho uma maior possibilidade de fazer uma escolha mais consciente, responsável, visando a sustentabilidade.
Temos mais uma pergunta? Eu estou sendo ajudada aqui pela Silvia, minha colega, que trabalha justamente na área de educação aqui no Acatu. A Fabiana nos pergunta se o Acatu desenvolve algum trabalho, algum projeto voltado para escolas. Sim, o Acatu trabalha com uma linha voltada para escolas. Nós fizemos um projeto há uns anos atrás de formação de professores, um material super bacana que está disponível no nosso site, um material voltado para professores e alunos. Nós fizemos um piloto com 15 escolas, justamente de ajudar com que o professor entenda o que é educar para o consumo consciente. E agora nós estamos justamente no desafio de fazer com que essas informações e o método e conteúdo que a Acatu vem produzindo possa chegar no maior número possível de pessoas. E nós estamos desenvolvendo um novo portal que se chama Educatu. O Educatu é um portal de educação para o consumo consciente, que estará no ar dentro de uns 10, 15 dias. E ele propõe com que professores e alunos juntos caminhem em desafios que possam torná-los mais próximos, colocá-los mais próximos dos temas relacionados aos recursos naturais e, ao mesmo tempo, propõe uma série de atividades que, juntos, os professores e os alunos podem desenvolver na escola. O Educatu, que está em desenvolvimento, ele justamente migra o portal Acatu Mirim, que foi o material que a gente produziu 3 anos atrás, e agora ele está se atualizando para que esse material possa ser usado pelos professores em sala de aula. Nós vamos propor trajetórias, circuitos em que as crianças junto com os professores possam encontrar como se fosse um jogo. Você vai passando de etapas por etapas, e você vai aprendendo melhor sobre o impacto que o consumo tem numa perspectiva pedagógica. É um processo também em que a gente está querendo ajudar com que a escola utilize a linguagem de um site, a linguagem virtual, para também aprender a utilizar este meio, ou seja, como é que é pesquisar à distância, quer dizer, como é pesquisar no ambiente web, como é que eu utilizo esse material, como é que eu escrevo nesse ambiente, como é que eu produzo material numa linguagem em web, numa linguagem virtual que possa ser usado por outras escolas. A ideia é criar uma rede de colaboradores, uma rede de escolas que vão desenvolvendo iniciativas e projetos, compartilhem entre si. A ideia justamente do portal é criar um ambiente, uma plataforma, onde as experiências feitas por alunos e professores possam ser praticadas, registradas e compartilhadas por outros, e que efetivamente o Acatu seja um animador dessa rede, colocando e postando novos desafios, novos materiais e novas informações, e ajudando com que as escolas e as equipes que entrem no portal utilizem e compartilhem informações. Temos mais alguma pergunta? No ano passado, a gente fez um trabalho super bacana, apoiado pela Braskem, que é uma empresa do setor químico, que trabalha com plástico. Nós fizemos um material específico sobre a história do plástico, da onde vem, para onde vai. E agora, no novo portal, nós vamos desenvolver como era, como ficou e como ficará o uso do plástico na vida do cotidiano das famílias. Produzimos ano passado também uma cartilha sobre a história do plástico, quer dizer, da onde vem o plástico do petróleo, e outras alternativas de produção do plástico, como o plástico vindo do etanol, da cana-de-açúcar. A Ivana está nos perguntando, em uma cidade tão desigual, como é possível trabalhar valores e ações sustentáveis se direitos básicos ainda não estão garantidos? Pois é sim possível a gente trabalhar
valores e ações sustentáveis, se a gente fizer esse caminho do que é melhor para todos nós, né? Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos em véspera de eleição, a escolha do novo prefeito das cidades é uma escolha que nós podemos fazer nesse momento, ou seja, nos perguntar qual candidato tem a melhor proposta para uma cidade mais sustentável, com a inclusão e com a diminuição da injustiça que a gente tem na nossa cidade. Ou seja, o consumo excessivo, ele precisa ser desconcentrado, ou seja, nós precisamos permitir que mais e mais pessoas consumam o bem-estar e não apenas a vida material. A gente hoje joga nos bens materiais a nossa felicidade, ou seja, a minha felicidade está na possibilidade de eu comprar um carro, por exemplo, mas depois a prestação que eu tenho para pagar desse carro vai virando uma infelicidade, né? A gente é estimulado para o consumo, mas a gente não é muito educado para planejar o nosso consumo. Então, por exemplo, o planejamento das nossas finanças, a educação financeira é uma coisa que a gente não tem aprendido na escola, a gente é estimulado a consumir, a gente tem acesso a crédito fácil, e isso no primeiro momento nos parece que nos traz uma felicidade, a possibilidade da compra de uma passagem aérea para um lugar que eu tanto quero viajar, ou a compra de um automóvel, ou a compra de um imóvel. Agora, se eu não souber planejar esta compra e entender o que as prestações significam na minha vida, esta felicidade do momento da aquisição vai virar uma infelicidade na minha incapacidade de pagar. Então, a educação voltada para valores é aquela que nos despertaria para a possibilidade de avaliar o que é importante e o que é necessário para mim e para minha família, e fazermos compromissos que não nos tragam infelicidade. A gente aqui no Acatu tem aprendido muito a importância da gente valorizar mais a vida e as relações humanas do que a posse de bens que a sociedade de consumo vem nos colocando como desafio a todos os momentos. A gente aqui no Acatu somos uma ONG de consumo consciente. Isso não quer dizer que a gente é contra o consumo. A gente acredita que é possível consumir a vida de uma forma diferente e, com isso, buscar a maior felicidade das pessoas. Uma sociedade mais feliz, uma sociedade em que todos são mais felizes, é a maior chance que a gente tem de vivermos bem e de passarmos por esta vida com maior felicidade. A próxima pergunta veio do IDES também? Isso, pelo Facebook. Quando vamos conseguir tirar as propagandas dos programas infantis e ajudá-las a não serem tão influenciadas ao consumo? Bom, a normatização das propagandas, né, e a seleção, eu acho que isso passa por uma negociação entre as empresas, entre as agências de publicidade e entre as organizações que normatizam as propagandas nas televisões, enfim, nos programas infantis. Mas mais do que tirar as propagandas, eu acho que o papel da educação, e da educação em casa, e da educação na escola, é justamente administrar essa tensão em que a vida moderna nos coloca diante do desejo, diante do estímulo do desejo de consumir e a possibilidade real. Quer dizer, o ser humano cresce diante dos seus conflitos, né? Então, a educação feita em casa, feita na escola, em que vá pondo limites na vida das pessoas, é muito importante. E então, a questão da propaganda, da publicidade versus os valores que os pais e que a escola vão construindo com as crianças, é um caminho para a gente poder ajudar com que o indivíduo discrimine. E aí poder escolher o que é mais importante para si e o que não é possível nesse momento. O que mais nós temos aí? A Ivana nos coloca: pensando no tamanho da cidade de São Paulo, como os processos de sensibilização e educação para a sustentabilidade podem ocorrer nos territórios?
o uso do ambiente virtual. Isso, eu coloquei. Tá. Então, Ivana, o ambiente virtual, trabalho em rede, ele é uma forma da gente trabalhar, poder chegar enfim, nos educadores, nas escolas, em toda essa enormidade de cidade. Mas também, eu acho que um trabalho em parceria com as secretarias de educação, de cultura e de desenvolvimento social são espaços importantes da gente reconhecer como espaços em que a gente possa ir levando em cadeia informação e material para os professores. Sensibilizar os públicos em educação para a sustentabilidade, além de olhar para as escolas, que no caso aqui do Acatu a gente vem propondo justamente esse portal Educatu, que pretende colocar disponível documentos, materiais e estímulos e reflexões para as escolas do Brasil como um todo, mas a gente vai poder trabalhar por região. Além do ambiente virtual, a ação local coordenada pelas subprefeituras, eu acho que são ações muito importantes. A gente tem hoje em São Paulo uma riqueza imensa de instituições que trabalham com a questão da sustentabilidade. A gente tem empresas muito comprometidas e interessadas em trabalhar consumo sustentável, consumo consciente. Aqui no Acatu nós temos parcerias com diversos bancos, Banco Itaú, Banco Santander, o Bradesco, que são instituições que, além de fazer o seu trabalho fim, né, que é gestão de dinheiro, tem também investimentos na área social, na área do investimento social, e que investem muito em educação também. Levar a educação para a sustentabilidade através das empresas para a comunidade é um caminho também. Levar através das subprefeituras, do governo local, é uma outra possibilidade. E a gente tem uma enormidade de organizações não governamentais que estão enraizadas em toda a cidade e que, justamente, disponibilizando acessos como esse do Facebook, das redes sociais, a gente tem a possibilidade de chegar nessas pessoas e ajudá-las no seu trabalho. Eu acho que as redes sociais são um caminho muito importante, a gente poder conversar. Quer dizer, a rede social ela permite isso, que a gente converse, que a gente esclareça, que a gente jogue uma ideia, essa ideia se replica. Nós aqui no Acatu acreditamos muito, e como nós estamos participando aqui dessa conversa pelo Facebook, é uma forma da gente, enfim, reforçar essa nossa crença de que a troca e a comunicação em rede ela é muito potente. A Fabiana está perguntando de que modo, na hora de adquirir produtos e serviços, eu posso saber se estou apoiando uma empresa social e ambientalmente responsável. Super legal essa pergunta, Fabiana, porque enfim, é um árduo trabalho, mas a gente acredita que ainda dá para a gente saber um pouco. Primeiro é a gente procurando visitar o site dessa empresa e ver o quanto essa empresa está falando de sustentabilidade e dando transparência em seus relatórios sobre a sua cadeia produtiva, sobre os esforços que ela está fazendo de mobilizar essa sua cadeia em ter produtos que tenham um menor impacto socioambiental. As empresas hoje, elas aplicam e produzem relatórios de impacto socioambiental que nos dão informações sobre como essa empresa está posicionada. A outra coisa é procurar saber sobre a história daquele produto, se essa empresa está divulgando alguma informação sobre análise de ciclo de vida do produto, né? Análise de ciclo de vida de produto é uma coisa nova, nós da sociedade pouco sabemos dela, mas é uma importante ferramenta que as empresas estão utilizando para analisar dados que dizem respeito à produção de um determinado produto. Então, quanto que aquele produto consome de água, de energia, quanto ele produz de gás efeito estufa, se é um produto que teve, por exemplo, se é um produto que vem de madeira, se ele vem de madeiras
renováveis, se ele vende fontes renováveis ou se não vende fontes renováveis. A análise de ciclo de vida do produto, ele analisa a composição e todo o impacto que esse produto tem na sua cadeia produtiva, e ele analisa também no consumo, ou seja, quando eu consumo o produto, que impactos eu estou gerando com relação a ele, e especialmente quando eu descarto ele. Se no descarte esse é um produto que se dissolve, se ele é absorvido pela natureza, ou se ele é um produto que demora muito tempo para se decompor na natureza. E essa análise de ciclo de vida, uma das coisas que eu convido vocês a procurarem é saber se as empresas estão publicando informações sobre análise de ciclo de vida dos produtos, que a sigla é ACV, e é uma importante ferramenta e uma importante informação para que a gente possa comparar o quanto um produto ou um outro produto tem de impacto ambiental. Essa é uma forma. A outra forma, como eu falei, é olhar os relatórios de sustentabilidade das empresas e saber como é que ela está se comportando. Nós estamos vivendo uma era de transição, né? Nós estamos no início do século XXI, é uma fase em que a gente está transitando de um modelo econômico para outro. E essa transição faz com que as empresas façam esforços para mudar seu meio de produção e nós mudemos o nosso estilo de consumo, nossos meios de consumo. Entender isto é muito importante para a gente entender que nós, consumidores, temos um papel muito importante a cumprir, porque se a gente faz escolhas conscientes, se a gente tem um pouco mais de informação e pode escolher, a gente pode fazer a diferença se, por exemplo, eu deixo de consumir um produto que não é nada sustentável, né? Então, se a gente tem informação e toma atitude de dizer, eu não compro este produto porque ele tem um fortíssimo impacto negativo no meio ambiente, eu estou deixando esse produto na prateleira, e uma vez um produto na prateleira é prejuízo para o seu produtor. Portanto, esse tipo de escolha é uma coisa que permite com que o consumidor se manifeste, e é nisso que o Acatu acredita. O Acatu acredita que o nosso trabalho é justamente de levar informação e sensibilizar as pessoas para que elas possam tomar atitudes, que elas possam fazer escolhas e, com isso, mudar a produção, né? Porque se eu não consumir certos produtos, eles não vão ter vida. Então, a gente acredita muito nisso, e é para isso que a gente acredita que existe, e essa é a nossa contribuição. A Cristina está dizendo que no vídeo da roda de conversa lá no SEMPEC, eu falei do potencial das redes sociais e das tecnologias para a participação cidadã. Você diz que acha que vamos nos surpreender com os rumos da nossa relação com a tecnologia. Você pode explicar melhor isso? Então, é que eu acho que as redes sociais e a tecnologia, quer dizer, quando a gente disponibiliza para o Brasil inteiro, num portal de educação para o consumo consciente, informações que levam as crianças e os professores a refletirem de uma forma comparada, por exemplo, sobre como os meus avós consumiam, por exemplo, como é que o leite vinha embalado na minha infância, e como é que o leite vem embalado, né, hoje, como é que o leite vinha embalado quando meus pais eram crianças, e como é que eu consumo leite, como é que o leite vem embalado nos dias de hoje, da onde vem este leite, o que este leite faz no meu organismo, que benefícios ou malefícios ele pode trazer. Quando eu começo a fazer comparações, e aí é que eu acho que a tecnologia, quando organiza as informações e conduzem as pessoas às reflexões, elas permitem justamente uma nova dimensão, uma nova compreensão desses fenômenos. Eu acho que, além da tecnologia, da ferramenta, a possibilidade de eu encontrar numa rede social pessoas que eu fisicamente não posso encontrar porque elas estão em espaços mais distantes, que nós não estamos fisicamente no mesmo território,
A diversidade de culturas e a diversidade de olhares permite realmente a gente entender muito mais coisa do que apenas na minha única perspectiva. Então, eu acho que as redes sociais e o uso de tecnologias na educação permitem que um professor, numa sala de aula, se conecte com o resto do mundo e poder aprender com a diversidade, poder aprender com a experiência do outro, é o que há de mais interessante no processo de formação, no processo de educação, porque isso me estimula muito a curiosidade, né? Então, saber como é que é o córrego do rio, enfim, um córrego perto da minha escola, aqui em São Paulo, no Butantã, comparar isso com como é que é o córrego do lado de uma escola em Amsterdã, por exemplo. Entender como é que eu descarto o meu lixo, o resíduo da minha casa aqui na periferia de São Paulo, ou mesmo no centro de São Paulo, e comparar isso com outras cidades do mundo. A comparação, enfim, primeiro estimulo uma curiosidade, depois eu faço uma comparação, e aí eu tiro conclusões de que tem outras formas de fazer, outras formas de viver, e a partir disso eu vou buscar informações sobre o impacto que aquele produto tem no meio ambiente, na minha vida. Essas coisas no processo de educação são fundamentais, né? Porque a gente aprende pela nossa curiosidade, a gente aprende pela comparação entre coisas distintas, a gente aprende refletindo, e eu acho que assim, o que é muito bacana em matérias como educação ambiental e educação para o consumo consciente é a possibilidade de você fazer uma transversalidade desses conteúdos no ensino de matérias do currículo básico, como colocar em matemática, em ciência, em línguas. Estes conteúdos, eles estimulam uma curiosidade, eles estimulam uma abertura de consciência, e eles são preciosos na formação de valores de uma nova geração. Nós acreditamos muito nessa capacidade. E a tecnologia, a rede social e um portal, ele chega num número muito grande de pessoas. E quando você trabalha isso em rede, você tem a possibilidade de falar com públicos diferentes e colocar esses públicos interagindo entre si. A Elisa Morro me pergunta se existe algum estudo de como manter ativo os elos destes projetos. Vejo muitos projetos lançados, mas como mantê-los vivos? Elisa, você tem toda a razão. A gente, enfim, faz parte do ser humano ter ideias, as ideias se transformar em projetos, mas a gente percebe sim um grande desperdício de energia quando a gente não se conecta. Eu acho que as redes sociais são essa possibilidade, né, da gente compartilhar. Justamente o Educatu, que é o portal que nós estamos lançando nos próximos dias, ele se propõe justamente ser uma plataforma onde iniciativas de equipes em escolas possam ser compartilhadas. Em educação, o compartilhamento de experiências, uma educação compartilhada, comparada, ela é preciosa, porque quem melhor do que o professor e o aluno dentro da sala de aula para dizer o que é bom, né? Quem melhor do que o ambiente escolar se provocar ampliação de experiências e ampliação de projetos? De novo, em educação para o consumo consciente, em educação ambiental, é fundamental você poder colocar crianças de idades diferentes juntas, pensando num projeto, estimulando a sua curiosidade, estimulando a aprendizagem entre idades diferentes. Eu acho que a educação voltada para a sustentabilidade, ela traz consigo a necessidade de você colocar gerações ou idades diferentes juntas pensando sobre as coisas. Ela traz a necessidade da gente pensar impacto. Impacto significa cálculo, significa uma reflexão não apenas filosófica, mas uma reflexão matemática mesmo, sobre exatas, né? Uma reflexão exata sobre,
Se eu, durante a minha vida, se a minha família consome em média água mineral embalada em garrafas PET, por exemplo, no decorrer da vida, quanto a gente consumiu e o que isso significa? Parar para pensar, fazer exercícios desse tipo, eu garanto que trazem informações que a gente não está acostumado a pensar, porque a vida do descarte, do consumo rápido, do descarte, não nos faz nos deparar com esse tipo de questão. E na hora que a escola propõe isso para os seus alunos e para os professores, você pode fazer isso integrando alunos de séries distintas, de classes distintas, motivados pelo interesse temático, projetos que sejam uma equipe junto, integrada de uma escola, fazendo junto um desafio, voltado, por exemplo, para datas comemorativas, como o Dia do Meio Ambiente, o Dia do Consumo, o Dia do Consumo Consciente, mas mesmo pegando datas que são de alta motivação de consumo, como o Dia das Mães, Dia das Crianças, e fazer uma reflexão com as crianças, mas desenvolvendo projetos que sejam distintos, projetos que ponham juntos as pessoas a pensarem que, além de consumir um produto material, eu posso ter um outro tipo de vivência, como, por exemplo, um piquenique sustentável, onde a gente pode exercitar o estar junto, o consumir o tempo livre e não consumir um produto, o pensar numa alimentação saudável, o pensar o que eu quero levar para este momento de compartilhamento, de estar junto, o que nós vamos fazer, que não apenas consumir produtos, mas o que a gente vai jogar, o que a gente vai conversar, se nós vamos tocar algum instrumento, propor iniciativas que sejam de consumo de bem-estar, no lugar de consumo material, de consumo de bens, que nos trazem depois o problema de como é que eu vou pagar, e se isso me traz uma dívida, ou se isso me traz um alento. São temas que a escola pode trazer e deve trazer, porque faz parte da vida dessa comunidade infanto-juvenil e de educação. A Carolina está nos perguntando que um dos maiores problemas das escolas é a alimentação pouco saudável. E apesar dos esforços aqui e ali, continua aquém do que deveria ser em termos de saudável e sustentável. O Acatu tem algum estudo sobre o consumo nas escolas? Bom, tudo que o Acatu tem produzido está no nosso site, no acatu.org.br, você pode dar uma olhada. Mas a questão da alimentação pouco saudável é muito interessante a sua pergunta, porque, de fato, a gente é muito pouco estimulado a pensar sobre a saudabilidade. A gente já pôs no nosso vocabulário a sustentabilidade, mas saudabilidade significa o equilíbrio no meu organismo, ou seja, aquilo que eu ingiro, aquilo que eu uso para me alimentar, eu sei do que ele é feito, eu sei do que ele é composto, eu sei se aquilo faz bem ou mal para o meu organismo. Na nutrição, quem faz dieta ou que tem algum problema de saúde já aprendeu a ler rótulo, já aprendeu a procurar no rótulo se aquele produto tem muito sódio, se aquele produto tem fibra, se aquele produto tem muito colesterol, se aquilo vai me fazer bem ou mal. Mas, além disso, a gente é muito estimulado a consumir produtos que são industrializados, nós vivemos numa sociedade industrial, e a gente, além de ler o rótulo, que é um rótulo de nutrição, a gente não está mais acostumado a valorizar um produto in natura, uma verdura, uma fruta. E a gente, como desde pequeno, na vida moderna, a gente, pela comodidade, isso que eu acho que é um dos desafios da sociedade moderna, que a tecnologia nos trouxe muito conforto e muita facilidade. Por exemplo, os controles remotos, a tecnologia, o micro-ondas, tudo aquilo que me facilita para eu não ter que descascar, lavar, descascar, picar, refogar, preparar o alimento. Eu posso comprar semi-pronto, pôr no micro-ondas e está tudo resolvido. Então, a tecnologia, ela nos trouxe muitos benefícios, mas com isso também nos trouxe a falta
pouca reflexão sobre o que de fato aquilo tem a ver com a minha saúde. E a gente está vivendo uma época de muitos problemas de saúde sérios, diabéticos, hipertensão, câncer, e são problemas esses que vêm junto com a vida moderna. Então, parar para pensar sobre a saúde e o que os alimentos estão contribuindo com isso, eu acho que é uma obrigação. E a escola pode fazer muito com relação a isso, porque a escola pode trazer, por exemplo, em toda a sua agenda, a discussão sobre os alimentos. Então, uma discussão é da onde vem para onde vai. Esse alimento enfim, o alimento que eu encontro no supermercado, eu sei de onde ele vem, para onde ele vai, eu sei se ele valorizou uma produção orgânica ou se foi uma produção em grande escala. Quando é uma produção em grande escala, isso tem malefício para a minha saúde? Não tem? O que isso significa? Estes temas, eu acho que a mudança de comportamento com relação à alimentação, ela passa pelo mesmo caminho do consumo consciente, que é o consumo da gente, que é a reflexão e a percepção da história de vida daquele produto e da minha história. Ou seja, estou entrando nessa seara, estou entendendo como as coisas são produzidas, estou me fazendo perguntas, né? Quer dizer, eu acho que o educar é levantar questões, é estimular a curiosidade no ser humano. E eu acho que muitas vezes a gente, com relação aos alimentos, a gente não se coloca perguntas da onde vem, para onde vai, o que isso acontece dentro do meu organismo, isso me faz bem, me faz mal. A gente conhece muito pouco e a gente relaciona muito pouco o alimento no nosso organismo. A gente come muitas vezes vendo a televisão, a gente come muitas vezes sem parar para pensar no que eu estou fazendo, no meu mastigar, no meu engolir, na quantidade. Isso faz parte dessa vida moderna, em que o tempo passa muito rápido, o tempo está passando muito rápido, e a gente não para pensar. Eu acho que, de novo, né, o Acatu, quando se propõe ser uma organização de consumo consciente, no conceito de consciência, está justamente vamos parar para pensar, vamos refletir sobre o impacto que isso tem na minha vida, na vida do meu coletivo, o que o meu estilo de vida tem a ver com o outro, o meu consumo de água impacta na minha vida, impacta na vida do outro. Água é um bem escasso, eu tenho essa consciência? Não tenho. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, onde a gente tem tantos rios, a gente não tem noção do que seja a falta de água. E a água é um bem escasso no planeta. Olhar para ela com esse olhar, só se a gente for conduzido a esse tipo de inquietação que a escola pode provocar na sua equipe, nos seus alunos e nos seus professores. Também falar da lei da merenda escolar, pode ter 30% de produtos de agricultura familiar. A Silvia está me lembrando aqui que a Lei 11.947, ela é a lei da merenda escolar, que ela já estimula hoje que as escolas comprem, que a merenda venha da agricultura familiar para a merenda escolar. Ou seja, a agricultura familiar e próxima ao local, a próximas cidades, além de você estar aquecendo uma economia local, você tem uma produção numa escala que você tem que ter menos agrotóxicos nos produtos, portanto fazem menos mal à nossa saúde. Esse produto é transportado mais fresco, porque ele pode ser produzido e transportado ao consumo numa velocidade mais rápida, e com isso você traz para dentro da escola alimentos mais vivos, mais frescos e mais saudáveis, ou seja, com menos processamento, com menos tempo de industrialização. Temos mais uma? A pergunta é se temos algumas gerações, algumas gerações as crianças brincam de carrinho e boneca. Isso faz com que no futuro os objetos de desejo, como carro e equipamentos eletrodomésticos, sejam supervalorizados? Existem hoje novos brinquedos mais sustentáveis? O fato de brincar de carrinho, de boneca, eu não acho que necessariamente
leve a objetos de desejo como carro e equipamentos eletrodomésticos. Acho que o lúdico infantil, ele não é necessariamente a construção de objetos de desejos no futuro. Brinquedos mais sustentáveis, na verdade, eu acho que o que a gente tem que recuperar muito é o ato do brincar, mais do que o objeto brinquedo, né? O ato do brincar na infância, ele é fundamental porque ele é um exercício da nossa imaginação, ele é um exercício da nossa fantasia, e isso é fundamental para o desenvolvimento humano. O brincar, os jogos, as histórias, a leitura, as fantasias são fundamentais porque elas nos levam para outras dimensões da nossa imaginação e para outras conexões justamente da nossa emocionalidade que são fundamentais no desenvolvimento humano. O que a gente, no processo pedagógico, no processo de educação, mais do que o brinquedo material, o brincar, o ato do brincar e a brincadeira, né, devem ser muito valorizados. E na mesma linha do como era e como ficou, né, as brincadeiras de como era na época dos meus avós, de como era na minha época de infância e como são hoje, de novo, estas comparações, elas trazem os sinais dos tempos. Mas nós, como seres humanos, somos sempre os mesmos, no sentido de que nós precisamos do nosso exercício da nossa fantasia, do exercício da nossa afetividade, do exercício do reconhecimento, do exercício do olhar do outro que me enquadra, do olhar do outro que eu me identifico, do olhar do outro que me reconhece. E nas atividades do coletivo, nas atividades dos jogos e das brincadeiras, são exercícios muito saudáveis para o desenvolvimento humano. Então, de novo, mais do que o objeto do brinquedo, a atividade do brincar é que é o grande aliado do fortalecimento das nossas almas e das nossas possibilidades de sermos pessoas com maior sensibilidade, justamente para perceber o que faz bem para mim e o que faz bem para a minha coletividade. O Marcelo Arias, ele compartilhou o vídeo do YouTube sobre o documentário Where Do My Values Come From? Nossa, um monte de... O que é esse documentário que eu não conheço? Então ele pergunta se você conhece, mas se não, ele fala para você falar sobre questões de valores. De valores. Então, a educação para o consumo consciente, visando a sustentabilidade da vida das sociedades no planeta, ela é uma educação de valores, evidentemente. Uma educação para o consumo consciente, ela parte dos princípios de uma educação para valores. O que é uma educação para valores? É uma educação voltada para valores da nossa sociedade e valores das relações humanas e do que é essencial na vida da sociedade. O que é essencial na vida entre coletivos? É aquilo que eu tinha acabado de falar. É o reconhecimento do outro, é o respeito e o limite entre o eu e o outro. É a percepção de que nós somos uma coletividade, que nós somos interdependentes. É a percepção de que o meu gesto, o meu ato influencia o outro e que se eu tenho percepções sobre malefícios ou benefícios que os meus hábitos de consumo, por exemplo, têm na vida do planeta, se eu mudo de atitude e demonstro isso como algo que faz bem para mim, mas faz bem para nós todos, eu consigo trazer mais pessoas e criar novas tribos, novos grupos de pertencimento. O ser humano é um ser sociável, o ser humano é um ser que não vive na solidão, no isolamento. A gente tem vivido de forma muito solitária, mas coletivamente, porque a gente vive em coletivos hoje de indivíduos solitários, mas a gente vive em coletividade, a gente não está se dando conta, muitas vezes, dos hábitos de consumo que não são respeitosos para com os outros. Então, eu tenho falado muito aqui na nossa conversa sobre educação na escola, mas eu não estou deixando de olhar o coletivo cidade. Uma cidade como São Paulo,
A gente tem diversas tribos vivendo dentro dela. E a gente tem, muitas vezes, quando a gente vive nas nossas tribos, a gente se acha muito empoderado. É isso que o grupo faz com cada um de nós. E quando a gente se sente muito empoderado, a gente às vezes não reconhece as diferenças e não respeita essas diferenças. Estou pensando aqui muito nos grupos que vivem nos bares, por exemplo, da Vila Madalena, que é uma região que circula bastante em São Paulo. Eu fico muito indignada quando o indivíduo está sentado numa mesa de bar, numa calçada, e ele não se indigna com a falta de espaço que aquela calçada deixou para o pedestre. E esse pedestre, que muitas vezes é aquele próprio sujeito que está sentado na mesa do bar. Ele, quando está sentado numa mesa do bar, numa calçada, ele não se indigna, por exemplo, com esta condição de pedestre que pode ser ele num outro momento. O ser pedestre em São Paulo significa você estar exposto a espaços de calçadas muito restritos ou espaços de calçadas que te põem em alto risco. O cidadão é muito pouco considerado e valorizado. E quando a gente não se dá conta dessa interdependência que tem entre a minha condição, uma hora de consumidor dentro de um bar, outra hora como pedestre andando nas calçadas, e eu não começo a colocar em questão se isto é bom ou não para nós todos, eu acho que a gente não está exercendo um comportamento cidadão. Então, uma educação na cidade, uma educação de valores, significa a valorização da cidadania. Significa eu pensar em mim, mas pensar no outro. E pensar no coletivo é fundamental. Essa sim é um dos valores fundamentais do meu ponto de vista. Praticar isso durante a educação da vida do indivíduo é fundamental. E isso pode acontecer em todos os coletivos e todos os ambientes em que a gente vive. As empresas têm uma forte possibilidade de influenciar o comportamento dos seus colaboradores, como a escola tem uma forte responsabilidade em desenvolver isto nas crianças durante a fase de desenvolvimento que nós temos entre a nossa infância e o mundo adulto. Quando somos pequenos e estamos na escola, especialmente nos primeiros anos de escola, é quando o exemplo do educador, o exemplo da instituição é muito forte. E o exemplo dos pais é muito forte. As crianças copiam, elas aprendem copiando, né? Copiando as atitudes dos adultos. E elas são muito sensíveis às incoerências entre o discurso e a prática. E elas vão, sinceramente, pegar a observação da prática como mais forte do que o discurso. Então, uma educação para valores é aquele em que eu pratico aquilo que eu penso. E aí sim eu sou um exemplo a ser admirado e reconhecido pelas novas gerações. O Acatu, isso aqui é uma sugestão? É uma pergunta. É uma pergunta? A pessoa chama Ana Maria também. A pessoa chama Ana Maria. A minha xará está me perguntando se o Acatu acha que as novas formas de empreender, os coletivos e de aprender, como o uso das tecnologias, podem construir outra lógica de consumo. Eu acho que sim, Ana Maria. Eu acho que, por exemplo, os coletivos, quando a gente... por exemplo, na minha rua nós somos vizinhos que podemos fazer compras no mesmo fornecedor e dividir essa compra. São iniciativas de famílias de uma determinada rua que tomam uma iniciativa como essa. Tomam essa iniciativa porque querem se alimentar, por exemplo, de alimentos orgânicos que vêm de um único fornecedor e que eles trazendo isso para a nossa rua a gente pode dividir entre as nossas casas, o custo disso sai mais barato e a qualidade desse alimento pode ser melhor. E eu posso chegar, e em geral a gente chega, nesses fornecedores pelo uso da internet. Então, eu acho que... eu trouxe aqui um exemplo de um coletivo de moradores, né? Mas no ambiente de escola, no ambiente de educação,
Com certeza, e isso a gente tem aprendido muito aqui na nossa experiência do Educatu, que é esse portal que a gente está desenhando agora, em que a gente está construindo ele em base à ideia de que o portal é uma nova prática de letramento, né? A gente aprende a escrever e aprende a ler livros, textos manuscritos, mas a gente, quando vai para o ambiente de um novo letramento, que é o letramento digital, a gente vai aprender uma nova lógica de pesquisa, uma nova lógica de reflexão, uma nova lógica de publicação destas informações, uma nova lógica de comunicação digital, como é que eu escrevo, né, nesse ambiente digital para que o outro entenda aquilo que eu estou querendo me comunicar. E também quando a tecnologia ela estimula esse empreendimento, ou seja, a praticar, o incorporar na minha vida e aplicar na prática todos esses conhecimentos que eu tive acesso no ambiente de tecnologia, no ambiente virtual. Então, eu acho que a gente tem observado na vida de que o mundo está numa transição em que os indivíduos, onde quer que estejam, podem se manifestar, como nós agora estamos aqui batendo um papo na distância, não sei onde que estão os meus interlocutores, mas nós estamos todos juntos, interessados num tema, falando sobre ele, refletindo sobre ele, e isso vai depois para outras pessoas, em outros momentos, em outros ambientes, e isso fica estimulando novas reflexões. Eu acho que as grandes transformações da humanidade vão se passar por este canal dos indivíduos se manifestando e aprendendo uns com os outros e construindo pensamento. Agora, neste novo modelo, nesse modelo em que nós estamos vivendo, a educação digital, quer dizer, a educação do aprender neste ambiente digital, ele é fundamental, porque senão a gente fica a gente pode também cair em armadilhas de falar coisas ou de pensar coisas e de jogar coisas sem uma educação em base a valores humanos, né? Então acho que é muito importante, sem dúvida, que a educação de valores, de respeito e de entendimento da história seja feito pelas pessoas, pela escola. A Elisa Freire está me perguntando se eu podia falar um pouquinho da logística reversa dos produtos. Então, a logística reversa é um palavrão, né, que quem não está introduzido no assunto não sabe o que é. Quer dizer, a logística reversa é o seguinte: a gente, até muito recentemente, não era chamado a ter responsabilidade sobre os descartes dos produtos. E depois de muitos anos de discussão do novo marco legal do Brasil sobre a política de resíduos sólidos no Brasil, a logística reversa é uma exigência que se faz para determinados descartes. Então, por exemplo, tem produtos que, se não forem descartados adequadamente, e aqui se inserem muitos dos eletroeletrônicos, se eles não forem descartados adequadamente, eles poluem o lençol freático, eles poluem o meio ambiente, mas, por exemplo, baterias e pilhas de celulares, ou que tem mercúrio, por exemplo, as lâmpadas frias, se elas não forem descartadas em locais adequados, elas podem contaminar o solo e elas podem nos trazer problemas de saúde. Então, a logística reversa é um mecanismo que a lei coloca para que a gente descarte adequadamente produtos. E nisso tem responsabilidades os produtores, os distribuidores, os serviços e nós, consumidores. Então é uma boa pergunta essa que você fez. Procurem saber nos supermercados e nos produtos eletroeletrônicos se você tem alguma informação sobre o que você tem que fazer com aquele produto no seu descarte. Só conhece mais uma.
O Júlio César Coutinho pergunta por que os órgãos públicos investem tão pouco em políticas de sustentabilidade. Olha, os órgãos públicos, a administração pública, ela sempre leva mais tempo para introduzir mudanças do que aquilo que a sociedade e as empresas, que o mercado percebe. Faz parte da cultura da administração pública essa lentidão, como também faz parte de ser estimuladora de inovação. Mas, no fim das contas, a sociedade ela anda num ritmo que é muito mais acelerado do que a administração pública, O Estado, os governos, são responsáveis pela regulamentação das relações da sociedade e por isso que eu acho que a gente sente esse descompasso entre o que nós, membros da sociedade, pensamos e fazemos e como é que isso é incorporado numa política pública. A Rio+20, né, a conferência do Rio+20, ela falou muito disso, né, quando as pessoas saíram dela relativamente frustrados porque o documento não foi satisfatório. Exatamente por isso, acho que as sociedades demonstram que elas estão muito mais inquietas e interessadas nas mudanças e que os acordos entre os países e entre os estados é algo mais lento do que se deseja. Porque está em jogo o Estado ele tem em jogo muitos interesses, então ele faz esse equilíbrio entre as coisas. Agora, isso não é uma resposta satisfatória no sentido de que por que políticas que impulsionem a sustentabilidade não acontecem a contento. Eu acho que uma das coisas importantes da gente refletir é que sustentabilidade ela entra na nossa pauta, na pauta da sociedade, pela área ambiental. Durante muito tempo, especialmente na década de 90, na Rio 92, a gente pautou a sociedade brasileira e a sociedade mundial na veia do meio ambiente. E, na verdade, sustentabilidade é mais do que o meio ambiente. A sustentabilidade tem a ver com a economia, a sustentabilidade tem a ver com a sociedade e ela tem a ver com o meio ambiente. Nós aqui no Acatu não cansamos de nos dizer que o planeta seguirá vivendo. O que a gente não sabe é em que condições os seres humanos vão viver nesse planeta. Então, sustentabilidade não é uma agenda ambiental, sustentabilidade é uma agenda da sociedade como um todo. E eu acho que na hora que os governos entenderem disso e que isso entrar na agenda dos bancos centrais dos países, a gente muda radicalmente essa conversa. Só mais uma, Mário Witt, mas você já respondeu, é só para falar que você recebeu e você respondeu no começo. A Mari Witt, ela fez a primeira pergunta que eu acho que eu respondi foi sobre bombardeio publicitário, eu respondi logo no começo, como que a escola pode combater e trabalhar o consumo consciente. Eu respondi no começo, mas eu volto a te dizer, dentro de uns 10, 15 dias a gente vai estar lançando um novo produto, que é o Educatu, que a gente aposta muito nele como uma ferramenta muito bacana, muito atual, muito interativa, que vai estar à disposição de professores e alunos para utilização no ambiente escolar. O Educatu é um portal de educação para o consumo consciente, que vai estar à disposição dos professores e alunos dentro de uns 10, 15 dias para começo de conversa. E, para valer mesmo, a gente quer ver ele sendo aproveitado em 2013 pelas escolas do Brasil. O Educatu, ele começou esse ano fazendo uma transição de um portal que a gente tinha, que era o Acatu Mirim, onde a gente amadureceu a ideia de que uma educação para o consumo consciente num ambiente virtual, ele poderia ser muito mais interativo, e a gente então redesenhou esse portal com apoio da Braskem, que é uma empresa do setor químico, que teve já desde o ano passado conosco, trabalhando a questão da educação para o consumo consciente, olhando para a questão do plástico, da onde vem, para onde vai, e os impactos que o plástico pode ter, positivo e negativo, na vida da sociedade, na vida do planeta. Esse portal, o Educatu, ele já vem numa nova linguagem, justamente de interação, de rede,
em que a gente está querendo ajudar tanto professores e alunos a aprender nesse ambiente de uma educação digital com conteúdo de sustentabilidade e com especialmente esse interesse de despertar nas crianças a curiosidade sobre o impacto que o consumo tem na vida do planeta e na vida da sociedade. Por aqui eu me despeço e deixo o contato aqui do Acatu à disposição de quem quiser seguir conversando. Veja a nossa página do Acatu no Facebook mesmo, e todas as questões poderão seguir em conversas através da nossa equipe. Obrigada, boa tarde.